Último conteúdo de calcular, nós vamos falar através desse vídeo, vamos falar de primitivas ou antiderivadas. Já comentamos em outra aula, mas a definição está aqui. Uma função f, definida em um intervalo, função real, definida em um intervalo, f grande, é denominada uma primitiva da f pequena, se a derivada da f grande for a f pequena em todo o seu intervalo de definição. Ok? Então, por exemplo, se f de x é f pequena, a função, vou colocar cosseno de x, então sua primitiva f grande, quem é? É uma função que, derivando, dá o cosseno. Nós conhecemos essa função, é o seno de x, isso baseado no nosso conhecimento já de derivadas. Isso vale em toda a reta real. Mas aqui já vem uma observação à tona, que é a seguinte: se eu encontro uma primitiva f e somo essa primitiva com qualquer constante, essa também será uma primitiva, porque a derivada da constante é zero. Então, de fato, a derivada de f mais a constante é igual à derivada de f grande, que é f pequeno. Então, quando eu encontro uma primitiva, na verdade eu encontro uma família delas. No caso anterior, seno de x foi primitiva, mas seno de x mais uma constante qualquer também é primitiva de cosseno de x. Aqui vamos praticar um pouco, preencher uma tabelinha, sempre se lembrando daquela pergunta. Dada a função, eu quero encontrar a primitiva, então eu tenho que pensar qual a função que, derivando-a, resulta na função que foi dada. Então, a função dada é x elevado a n. Me pergunto qual a função que, derivando-a, dá x elevado a n. Ora, se fosse x, quando eu derivo x quadrado dá 2x, não deu x, mas quando eu derivo x quadrado sobre 2, sim. Se fosse x quadrado, derivaria x ao cubo sobre 3. Continuando esse raciocínio, eu deduzo que a primitiva é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. E, de fato, derive isso, você vai ver que o resultado vai ser x elevado a n. E elevado a rx. A primitiva é elevado a rx sobre r, porque derivando isso, dá exatamente E elevado a rx. Se lembre de utilizar a regra da cadeia. Estes dois primeiros exemplos poderiam nos deixar tentados a imaginar que basta eu encontrar uma constante para ajustar a uma função que eu já conheço a derivada. Por exemplo, eu procuro um polinômio que, derivando, basta uma constante para que o resultado dê x elevado a n. Ou eu encontro uma exponencial cuja derivada basta ajustar por uma constante para que o resultado seja e elevado a rx. Mas este exemplo aqui, 1 sobre 1 mais x quadrado, nos mostra justamente que isso não é possível sempre. Então, não importa qual função racional você tentar derivar, e não importa qual constante você multiplique por esse resultado, você não vai encontrar 1 sobre 1 mais x quadrado. Porém, nós já conhecemos uma função cuja derivada é essa. Quem está aí afiado em derivadas trigonométricas vai se lembrar que a função cuja derivada é 1 sobre 1 mais x quadrado é exatamente o arcotangente de x.
Também temos aqui um quociente com a raiz. Se eu derivo do raiz de x somente, o resultado será 1 sobre 2 raiz de x. Multiplicando por 2, o resultado fica 1 sobre raiz de x. Este exemplo aqui, eu utilizo-me da linearidade da derivada, porque se eu observo com cuidado, eu percebo que essa fração é exatamente 2 vezes x à quarta menos raiz de x sobre x dá 1 sobre raiz de x. Eu tenho primitivas para ambas parcelas. A primeira parcela, a primitiva é 2 vezes x à quinta sobre 5, de acordo com a primeira linha, e de acordo com a antepenúltima linha, a segunda parcela tem primitiva menos 2 raiz de x. Quem é que eu derivo e o resultado dá o cosseno? É o seno. Em todas essas linhas, nós acrescentamos uma constante arbitrária, porque ao derivá-la, ela vai sumir. Tudo bem? Então, aí está um exemplo de primitivas. Finalmente, eu deixo aqui um exercício aplicado. Primeiro, me lembro, nesse exercício você tem a aceleração de uma partícula que se move retilineamente, velocidade inicial e deslocamento inicial. Mas é necessário lembrar que a aceleração é a derivada da velocidade e que a velocidade é a derivada do deslocamento. Ora, se a aceleração está sendo dada por esse termo 6t mais 4, então a velocidade, a aceleração que é derivada da velocidade, para encontrar a velocidade basta encontrar a primitiva da aceleração. E a primitiva da aceleração, eu me pergunto, quem é que derivando da 6t? Se eu derivar 3t quadrado, o resultado dá 6t. Quem é que derivando da 4t? Da 4? 4t. E lembre-se, mais uma constante. Para determinar essa constante, basta usar a condição inicial, a velocidade inicial. Significa que a velocidade no ponto zero dá menos 6. Pensem um pouco, vocês vão perceber que a constante é exatamente menos 6. Então, a velocidade é 3t quadrado mais 4t menos 6. Ora, por um lado, a velocidade é isso. Por outro, ele é a derivada do deslocamento. Portanto, o deslocamento S de t é a primitiva da derivada. A derivada está aqui embaixo. Eu me pergunto, quem é que derivando, qual a função que derivando vai me dar 3t quadrado? t ao cubo. E qual a função que derivando dá 4t? 2t quadrado. E que dá 6? 6t. Aqui tem uma constante, mas o deslocamento inicial foi 9 centímetros. Portanto, por conta que S de 0 é 9, eu concluo, pense um pouco, por quê? Que o deslocamento é t ao cubo mais 2t quadrado menos 6t mais 9. Então, esse é o exemplo, e qualquer dúvida pode entrar em contato por e-mail ou tirar dúvida na quarta-feira.